Olá, esse é o Trabalho 2 para a matéria de grafos. O meu grupo é Gabriel Queiroz Venâncio, Ricardo Vieira de Camargo Sesquim e Vitor Gabriel de Aquino, e o nosso tema é grafos em processamento de linguagem natural. Para começar, vamos fazer uma breve descrição do tema. O processamento de linguagem natural, ou PLN, é uma área da inteligência artificial que envolve a interpretação e geração da linguagem humana de forma escrita ou verbal, por meio do aprendizado de máquina, unindo os conceitos de linguística e de computação. O objetivo do nosso trabalho é evidenciar a utilidade dos grafos no PLN por meio de estudos de grafos especializados em linguagem. Já a nossa motivação é da crescente importância das IAs e da modernização da interação humano-computador no mundo atual, urge a necessidade da compreensão do PLN e da sua íntima relação com os grafos. Esses são os conceitos que vamos abordar no trabalho, um pouco do teste de Turing, a história do processamento da linguagem natural, linguagem como rede, alguns tipos de grafos, o RAG, apresentado por reforço, Node Embeddings, e para terminar os LLMs. E depois tem também o algoritmo que a gente implementou. Em 1950, Alan Turing propôs em seu artigo Computing Machinery and Intelligence o jogo da imitação, ou o teste de Turing padrão, como é conhecido atualmente. O teste envolve 3 jogadores, 2 jogadores humanos e o terceiro, uma máquina. Um dos humanos é o interrogador, e a partir de perguntas aos outros 2, ele deve determinar quem é a máquina usando as respostas recebidas. Se a máquina não for escolhida consistentemente, ela passa no teste de Turing. Uma grande parte da comunidade científica recebeu a dinâmica proposta com ceticismo, deboche ou objeções diretas, como a de Ada Lovelace, que argumentou sobre a falta de capacidade criativa das máquinas e a obediência cega à sua programação. Mas saltando de 1950 para 2026, e vendo muitos LLMs passando facilmente no teste de Turing original, e mesmo em outras versões criadas após a primeira, a pergunta que fica é: como e em que momento essa evolução aconteceu? A resposta está no processamento da linguagem natural, ou PLN, que passou inúmeras notáveis conquistas e mudanças de paradigma. Em 1950, foi proposto o primeiro teste de Turing pelo Alan Turing. 4 anos depois, é feita a primeira demonstração pública de tradução automática no experimento de Georgetown IBM, em que 60 frases foram traduzidas do russo para o inglês. Em 1966, é lançado o chatbot Elisa, que simulava uma psicoterapeuta. 10 anos depois, o jogo Colossal Cave Adventure, usando interpretadores de comando, permitiu a leitura de comandos simples em terminal. Na década de 1980, há uma virada de chave. Os cientistas alteram o enfoque do PLN do ensinamento de regras gramaticais às máquinas para o uso de algoritmos estatísticos e probabilísticos marcados pelos modelos ocultos de Markov. A partir daí, vários algoritmos de PLN se popularizaram e a necessidade de novas técnicas mais rebuscadas levou à criação do Word2Vec e do modelo Transformer, que ainda é muito usado nos LLMs atuais. Para entender o processamento da linguagem natural, primeiro é preciso compreender a natureza encadeada da linguagem. Pense numa nota musical. Sozinha, ela tem pouco ou nenhum significado, mas junto de outras, forma um acorde, uma melodia, uma harmonia completa ou mesmo uma música inteira, e aí o significado surge naturalmente. E isso segue na linguagem falada. Uma palavra isolada não é capaz de gerar contexto, e possui um significado limitado. Por isso, a linguagem é como uma rede, um grande encadeamento de conceitos, e a forma mais eficiente de representar redes é com um grafo. As árvores sintáticas são um dos grupos importantes de grafos no PLN. Elas são estruturas de dados que representam a estrutura sintática de uma cadeia, de acordo com alguma gramática formal. No processamento de linguagem natural, ela remove a ambiguidade da linguagem humana e organiza as palavras em uma hierarquia clara. Elas estão divididas em 2 grandes grupos: as árvores de constituência, que são derivadas diretamente da gramática gerativa, e as árvores de dependência, que são derivadas diretamente da gramática de dependência. As árvores de constituência, elas são baseadas em blocos hierárquicos, e as de dependência em relacionamentos binários diretos. O
primeiro tipo de árvore sintática são as árvores de constituência. Para modelar a frase, elas se baseiam em uma estrutura hierárquica. Todos os nós são constituintes da frase, ou seja, representam palavras ou grupos de palavras que representam uma unidade estrutural dentro de uma frase. Todos os nós não terminais são constituintes não atômicos, enquanto as folhas representam os constituintes atômicos, que são as palavras da frase, ou seja, as palavras da frase serão as folhas. Vamos analisar o exemplo ao lado. A raiz representa a frase completa e ela se ramifica para o sintagma nominal e o sintagma verbal. Esses sintagmas são unidades sintáticas que possuem um núcleo. Então, no sintagma nominal, o núcleo é a palavra estudante. No sintagma verbal, o núcleo é o verbo e o verbo é a palavra leu. No geral, essas árvores de constituência são úteis quando os dados devem ser classificados rigidamente e as relações entre palavras são menos importantes do que a hierarquia. O outro tipo de árvore sintática são as árvores de dependência. Para modelar a frase, elas se baseiam no conceito de regência. Todos os nós são as próprias palavras da frase, e as arestas são as relações de regência entre esses nós. No exemplo ao lado, uma frase igual ao do exemplo anterior, a raiz é o verbo, que se ramifica entre sujeito e objeto. O sujeito da frase é a palavra estudante, e o objeto é a palavra livro. No geral, as árvores de dependência são úteis quando a relação entre as palavras é de extrema importância, uma vez que o caminho entre elas, entre as palavras que estão intrinsecamente relacionadas, é bem curto, mas ela perde um pouco a capacidade de hierarquização. Outro grupo bem importante de grafos na área de processamento de linguagem natural são os grafos semânticos. Os grafos semânticos são estruturas de dados em rede que representam as relações conceituais e lógicas de uma cadeia de texto de acordo com o significado de seus elementos. Os grafos semânticos não têm uma divisão tão clara, então o nosso grupo separou 3 tipos de grafos semânticos, e um deles tem uma aplicação essencial nos LLMs, nos Large Language Models. O primeiro tipo de grafos semânticos que vamos trabalhar são os grafos SRL, ou Semantic Role Labeling. O objetivo desse tipo de grafo é modelar a frase semanticamente. Nesse grafo, todos os nós são palavras da frase modelada e as arestas representam o sentido estabelecido entre os nós. O nó raiz geralmente é o verbo, mas vai depender do contexto. No exemplo, a gente pegou uma outra frase, o analista acelerou o relatório. O nó raiz é o verbo acelerou, e aí a gente tem ali uma aresta que representa uma relação. A aresta da esquerda é o arg0. Esse arg0, ele é um padrão, no caso é um padrão feito para o grafo SRL, e ele representa um papel de agente. Então a gente sai de um contexto de sintaxe e começa a se importar apenas com o sentido. No arg1 a gente tem o papel de paciente. Então você vê, o analista ele faz o papel de agente de acelerou. E você está acelerando o quê? O relatório. Os grafos SRL eles são úteis quando você quer modelar apenas uma frase local, mas não se importa com um contexto global. Bom, os grafos AMR, o objetivo deles é abstrair a frase completamente. Então, os nós são as abstrações padronizadas das palavras da frase modelada, e as arestas representam um sentido estabelecido entre os nós. O nó raiz geralmente é o verbo, mas depende do contexto. No caso, por exemplo, o verbo acelerar virou accelerate 01, ou seja, o que na verdade você pensaria que é um conceito físico é só a ideia de acelerar um processo, no caso acelerar o relatório. O arg0 e o arg1 continuam tendo o mesmo sentido, mas o conceito de write é introduzido. E por fim,
Nos grafos de semânticos, temos os grafos de conhecimento. Eles são similares aos grafos AMR, mas o objetivo deles é armazenar entidades e relacionamentos em grande escala. Todos os nós são entidades ou conceitos do mundo real, e as arestas representam a conexão semântica entre os nós. Temos aqui um outro exemplo, que é um contexto em uma empresa chamada Graphicon. Cada entidade vai ter um tipo. No caso, por exemplo, o Mário, ele é do tipo analista, e um analista trabalha na empresa. Então, essas relações, elas dependem do tipo. Beleza. A partir disso, nós temos o RAG. O RAG é a geração aumentada por recuperação, e ela nada mais é que um processo de otimização da saída de um LLM, que ajuda a gerar respostas mais corretas e atualizadas. No caso, aqui seria um graph RAG, que também é um RAG, e esse processo é muito utilizado nas LLMs atuais, pois evita alucinações e oferece respostas mais precisas. O aprendizado por reforço com os random walks é um processo de aprendizado de máquina, no qual ela percorre o espaço, pode ser um grafo, de forma aleatória, permitindo que a máquina aprenda por tentativa e erro. Ela passa por vários caminhos e ela encontra o melhor. Os node embeddings, que são as características aprendidas pelo algoritmo para representar os nós, sumarizando as proporções do grafo, podendo, por exemplo, agrupar nós que estão relacionados e diminuindo as suas dimensões, no caso, as dimensões dos vetores gerados. E, por fim, a LLM, que é um modelo de linguagem com quantidades massivas de parâmetros, e que passou por diferentes métodos de aprendizado, e com base nisso, faz uma previsão sobre a próxima palavra com base no contexto fornecido pelo usuário e dos parâmetros. Conclusão. Os grafos são extremamente importantes no processamento de linguagem natural, com um grande poder de representação, tanto sintática quanto semântica, e é essencial no aprendizado e consulta dos modelos de linguagem modernos. Agora, as referências. E, por fim, nós vamos mostrar o algoritmo que nós implementamos. Para assim, por meio da BFS, nos retornar o menor caminho entre duas informações, nos dando tanto o contexto quanto a proximidade entre as duas informações. Temos 3 exemplos codados nesse código. Primeiro, sobre o Império de Napoleão. Por exemplo, com a proximidade de Napoleão e de Bélgica. Temos Napoleão perdeu em Waterloo, que pertence à Bélgica. São 2 arestas de distância entre os dois nós. No segundo exemplo, também podemos colocar qual a proximidade entre Terra e Via Láctea. Temos Terra orbita o Sol, que pertence à Via Láctea. E para o nosso último exemplo, temos sobre software entre, por exemplo, Linux e hardware. Linux usa kernel que gerencia o hardware. Aqui são 3 exemplos de como grafos de conhecimento, juntamente de BFS, conseguem nos retornar quão próximos são 2 palavras, 2 conceitos, sendo assim uma ferramenta poderosa no processamento de linguagem natural.